Olá, tudo bem com vocês? Sobretudo vocês, torcedores do São Paulo, torcedores também do Tricolor, tudo bem? Eu espero que sim, né? Vamos nesse vídeo falar sobre o Marcos Guilherme, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Assunto tanto quanto impopular, eu diria para vocês. Talvez esse vídeo aqui soe também como impopular para muitos de vocês, né? De forma que você pode ficar livre aí para deixar o dislike, para deixar o like, mas neste vídeo aqui não vou ser tão, digamos assim, agradável àqueles que defendem a chegada do Marcos Guilherme ao São Paulo. E não é nada contra o jogador, evidentemente, deixo claro. Mas algo contra uma política de contratação que acontece hoje no Morumbi. Uma contratação que, se acontecer de fato, escancara a incompetência novamente, né, dos dirigentes do São Paulo, né, gente? Porque, por vários aspectos. Primeiro que o São Paulo há pouco sondou jogador como o Luca Aureliano, partiu de uma opção de um jogador como Aureliano para o jogador como Marcos Guilherme, né? Que é um jogador velho conhecido do São Paulo, que em algum momento saiu do São Paulo, até porque não estava rendendo tanto assim. E essa é muito uma marca desse jogador, que costuma render muito pouco. Depois de pouco tempo, ele consegue chegar, ele consegue jogar, ele consegue iludir, fazer com que todos imaginem que ele de fato vai ser uma solução, e depois ele decepciona. Não sou eu que digo isso, são os números dele na carreira. Em todo o clube onde ele chega, tanto no Brasil como no exterior, sempre foi assim. Se olharmos para um jogador de 26 anos atacante, o número de gols deles é muito pequeno. Participação em gols também, pequena também, né? Assistências, número também pequeno. O Marcos Guilherme é um jogador driblador, é um jogador veloz, e nesse sentido ele se encaixa, sim, dentro do perfil de um jogador que o Ceni tanto quer, tanto deseja, né? Um jogador veloz, muito rápido, né? Que consiga ativar um jogo de contragolpe. E ao mesmo tempo que seja um driblador. Do ponto de vista das características do Marcos Guilherme, ele de fato se encaixa no perfil. Do ponto de vista da execução dessas características, aí na verdade começa o problema. Por quê? Porque o São Paulo já vive, inclusive, com esta situação problemática, né, de inúmeros jogadores que, em tese, seriam interessantes para o Tricolor, porque tem características tais e quais, tal, mas que não estão conseguindo, no São Paulo, executar essas características. Caso de Patrick, de Nicão, né, e de muitos outros. Tem um caso, por exemplo, de um jogador que já é mais antigo, que é o Rigoni, que é o exemplo máximo de jogador que não está conseguindo executar as características do seu jogo. E, no caso, até características muito interessantes, como o próprio torcedor do São Paulo já percebeu no primeiro momento, né? Marcos Guilherme tende a ser justamente mais um desses jogadores que vai chegar no São Paulo e vai ter dificuldade para executar aquilo que, em tese, ele tem de bom no seu futebol. O que, em tese, tem de bom, como eu já falei, é a velocidade e o drible. E me chama muita atenção a questão da velocidade, gente. Porque tem uma situação no futebol que é o seguinte, muito interessante. A tal da posse de bola. A posse de bola é algo, para mim, vital no futebol. Se um técnico de futebol, um dia eu fosse, eu provavelmente seria um técnico ligado à valorização da posse de bola. Mas a posse de bola, pela posse, não vale nada no futebol. Não significa absolutamente nada. Acho que até o Guardiola já falou alguma coisa nesse sentido também. A velocidade é um outro ponto no futebol, é outra questão no futebol também interessante. Velocidade por velocidade não leva a nada, não significa nada no futebol. Contudo, aqui no contexto do futebol brasileiro, a gente tem notado uma valorização muito grande da velocidade no jogo, velocidade pela velocidade. Estão descartando a possibilidade de se pensar mais o jogo. A questão é velocidade, velocidade, velocidade. Parece uma doença que tomou conta, cometeu todos os técnicos aqui do futebol brasileiro, que eles querem equipes velozes, jogadores velozes e assim por diante. Não que isso seja ruim, né? O Liverpool, na verdade, é o grande exemplo no mundo de uma equipe que consegue executar muito bem velocidade, mas uma velocidade realmente fantástica no jogo, né? Agora, aqui no Brasil, raramente um técnico consegue associar velocidade com competência do jogo, né? É possível pensar o jogo quando o jogador está correndo, e sobretudo correndo muito rápido? É possível? É possível. Alguns jogadores conseguem fazer isso muito bem. Só que eles são muito raros, cada vez mais raros no futebol também, né? E, em geral, esses jogadores não estão aqui no Brasil, digamos assim, né? Agora, se não for possível pensar o jogo, é melhor ser veloz. Se ele não tiver muita competência, não tiver, por exemplo, não saber finalizar, se ele for veloz, está ótimo. Se ele não souber dar um passe, se ele for veloz, está tudo muito bem. Se ele não souber, por exemplo, se posicionar bem dentro de campo, tudo bem se ele for veloz. Se ele não souber atacar o espaço, o costado da zaga ali também, se posicionar ali num espaço deixado ali entre linhas, não tem problema, desde que ele seja veloz. Este é o problema, na verdade, um dos problemas do futebol brasileiro, que tem cometido muitos técnicos. O Marcos Guilherme chega no São Paulo para ser esse jogador veloz, porque o Ceni, vamos combinar,
com todos os méritos que ele possa ter aí, no sentido de ter melhorado esse São Paulo, ele também é um técnico que hoje valoriza muita velocidade, sempre tem feito aí alusões a esse ponto e sempre exigiu que o São Paulo contratasse este jogador, né? O Marcos Guilherme, portanto, se encaixa nesse perfil. O problema, como eu disse, para mim, é a execução daquilo que ele tem como características do seu jogo, né? Então vamos tocar um pouco mais, vamos falar por que o Marcos Guilherme não pode ser esse jogador, né? Na minha opinião, não pode ser esse jogador do São Paulo, porque que ele escancara essa incompetência do tricolor. Se vocês me permitem, contudo, antes disso, falar que este vídeo eu tenho um patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol espetacular, né? Para quem não tem, eu recomendo que baixe esse aplicativo, que te entrega inúmeras coisas legais, gente, entrega, enfim, estava entregando para você grande parte das ligas europeias, e até de Cazaquistão, veja vocês, você tinha ali uma liga para você assistir, né? Islândia, Dinamarca, né? Fantástico, né, gente? Como é o futebol na Islândia, até da Islândia você tinha tal. Essas ligas, evidentemente, acabaram agora, mas elas vão voltar, e muitas delas voltarão também para o OneFootball, que sempre está apresentando novidades. Inclusive a Bundesliga, nós tínhamos a Bundesliga 1 e 2, né? Nunca trava, gente, nunca trava. Mas o OneFootball ele sempre apresenta novidades, como, por exemplo, a cobertura de estaduais, né, de alguns estaduais aqui no Brasil, mostrando que o aplicativo está realmente se superando, né? Ele entrega também notícias em tempo real do seu time do coração. Terminou o jogo do Campeonato Brasileiro, você pode ver os gols, os melhores momentos no OneFootball imediatamente após terminar a partida. E olha, da Libertadores também, né? Bacana. O que mais? Pintou um jogador no seu time, ou ele está sendo especulado no seu time. Você pode encontrar os dados do jogador no OneFootball, gente, na pesquisa do OneFootball. Inclusive, eles vão te entregar a última temporada atualizada do atleta. É espetacular. Não baixou ainda? Então use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball. E além disso, você vai dar uma força enorme aqui para o canal do José Novaes, que realmente, gente, ajuda demais, né? Patrocínio para o canal hoje aqui do YouTube é muito importante. Então, pense nisso também. Se você curte meu trabalho, baixa o aplicativo aí que você vai me ajudar demais, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza aí, né, de me permitir falar aqui do meu patrocinador, que também faz para o meu canal. Marcos Guilherme, a execução do Marcos Guilherme dentro de campo. Esse é o problema. É um jogador que, quando chega, ele sempre mostra que ele pode ser interessante. Faz 2 ou 3 jogos legais, depois ele some. Para de jogar. Como ele é o tal do jogador rapidinho, veloz, né? Ele passa a ser visto como solução para tudo, gente. E aí ele é colocado na lateral, né? Às vezes no meio de campo. E colocar o Marcos Guilherme no meio de campo é para a gente se questionar o que está acontecendo, o que está se passando dentro da cabeça do técnico que faz um negócio desse. Porque se há uma coisa que o Marcos Guilherme demonstra claramente não ser, é jogador de meio de campo. Mas é colocado também no meio de campo em algumas situações. No Santos, por exemplo, que, né, usou e abusou, né, do Marcos Guilherme, colocou de lateral, colocou de segundo atacante, colocou de centroavante, colocou de tudo que vocês podem imaginar. Ele não funcionou para nada, gente, com exceção, por exemplo, do começo ali, quando ele chegou no Peixe, que ele fez ali uns 2, 3 golzinhos, aí todo mundo começou a ficar empolgado, achando que ele ia jogar bem, e depois ele decepcionou. Aí depois ele foi pro Inter, né, deixando claro, já saída do São Paulo porque não tinha rendido muito. No Atlético Paranaense, até pela forma como a equipe jogava, precisava muito desse jogador veloz, ele até funcionou durante um tempo, depois parou de funcionar também. E ele não fica em lugar nenhum, gente. Em geral, ele chega no lugar como emprestado com opção de compra e ninguém adquire, ninguém compra o Marcos Guilherme. Foi assim no Brasil, foi assim no exterior também. Ele não fica em lugar nenhum, Marcos Guilherme. Ele, num certo momento, ele começa a se atrapalhar com a bola, uma perna começa a não conversar com a outra, um joelho começa a apaixonar pelo outro toda hora, começa a querer se aproximar um do outro. Essa coisa horrorosa que alguns jogadores de futebol, sobretudo os jogadores muito velozes que não pensam, costumam praticar. O Marcos Guilherme se notabiliza, e antes que alguém fale assim, você está falando isso porque o jogador é brasileiro, se fosse sul-americano você não falaria. Para mim tem um jogador extremamente valorizado aqui no continente, que é o Sebastião Vicha, do Boca Juniors. Para mim é um jogador muito parecido. Tecnicamente, ele não dá para comparar com o Marcos Guilherme, mas é um jogador também que, quando corre, a gente não pensa. Ou eu corro ou eu penso. Não espere de mim tudo isso, as duas coisas, né? O Marcos Guilherme é mais jogador que não pensa enquanto corre. Por isso que o baixo número de assistência dele é muito alto na carreira. É um jogador com baixíssimo número de assistência, baixíssimo número também de pré-assistência, e vamos combinar, para 26 anos, baixíssimo número de gols também, gente. Quase não faz gols o Marcos Guilherme, é muito pouco, né? Então, esse jogador, na verdade, que vira solução para o São Paulo, depois de especular o Orelhano, o Marcos Guilherme é a opção para o tricolor. Mas ele vai ficando livre no mercado aí e tal, rescindiu com o Inter. Por que rescindiu com o Inter? Porque não jogava no Inter. Porque o Inter entendeu, não serve para nós. O torcedor do São Paulo tem que colocar isso na cabeça. Olha o que o dirigente está fazendo. Está buscando um jogador que o Inter falou, não serve para o nosso time. Mas ele pode ser reserva. Não serve para ser reserva do Inter.
Esse jogador chega com status de jogador para solucionar um problema no São Paulo. Um atleta que não servia para ser reserva do Inter. Sabe quanto ele ganhava no Inter? 400 mil. No São Paulo não vai ganhar menos que isso. No mínimo vai ser 400 mil, pode ser 500 mil, por exemplo. E aí está um problema no São Paulo, que muitos estão falando, Josa, mas peraí, o time não tem dinheiro. Não tem. Tem que reformular o elenco. Tem que saber ter uma gestão melhor do dinheiro que entra. Tem que parar de pagar muito dinheiro para jogadores que não entregam resultado, para custos-benefícios desnecessários e prejudiciais para o clube. Como o seu Éder, por exemplo. O Éder é um jogador que ganha muito bem. O que ele entrega para o São Paulo? O próprio Rigoni, chegou a hora do São Paulo repensar essa questão do Rigoni. E outros jogadores também. Não entregam aquilo que recebe, para aquilo que recebe muito dinheiro no São Paulo. O São Paulo tem que parar com isso, gente. Vai pagar um salário de 400 a 500 mil reais para o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, gente. Um cara que o Inter não quis. Agora, por quê? Só porque ele é veloz? Ah, mas o jogador sul-americano é caro. Não, o jogador sul-americano, quando é bom, é caro. Mas esses jogadores, o São Paulo tem que buscar jogadores que sejam importantes para a equipe. Caros ou não, porque o São Paulo tem que dar um jeito. E quando eles querem, sempre dão um jeito, gente. Sempre dá um jeito. A questão é como é que eu faço com os recursos que entram no clube. Que aí dá, por exemplo, para gestionar muito bem ali, e sobrar um dinheiro para fazer boas contratações. Ah, mas tem um número de estrangeiros, não sei o que tal. Manda alguns embora. Agora, vamos lá. Por que não buscou, por exemplo, o Vitor Roque, que estava no Cruzeiro? É um jogador que joga como centroavante, mas é um jogador que cai pelos lados também e com muita velocidade. Esse é um jogador muito promissor, muito interessante. Por que não descobriram ele? O Vitor Leque, inclusive do próprio Cruzeiro, no ponto esquerda, assim como o Marcos Guilherme. Está lá no Cruzeiro, porque não tenta. O Cruzeiro teve muitos contratos complicados da gestão anterior, o que facilitaria, por exemplo, uma sede a alguns jogadores. Lamento os torcedores do Cruzeiro por falar isso aqui em público, né? Mas é verdade, gente. Por que não vai atrás de um jogador como esse? Né? Por que não foi atrás, por exemplo, do Igor Paixão, do Coritiba? Que há 6 meses atrás não valia nem 1,5 milhão de reais, meus amigos. Cadê o scout do São Paulo que falam que é composto por corintianos? Por que as coisas não funcionam no São Paulo? Porque o São Paulo é um clube de amigos. E essa contratação do Marcos Guilherme escancara essa incompetência dos dirigentes do São Paulo. Chega a ser vergonhoso. Sobretudo porque, de um lado, se especula o Orelhano, e houve sim uma especulação, aí parece que houve sondagem mesmo, e do outro lado, um jogador como Marcos Guilherme, isso é um absurdo. Não tem cabimento, os caras estão completamente perdidos. Porque o Ceni quer um jogador veloz, ok, há jogadores velozes, mas que também conseguem pensar o jogo no mercado. É só ter um pouco de inteligência, um pouco de boa vontade, né, um pouco de trabalho, que vai achar esses jogadores. Agora vai buscar um jogador que ninguém quer. Vai buscar um jogador que chega com status de ser solução para o São Paulo. Um jogador que nem o Inter queria, nem mesmo para ser reserva. Um jogador que no Santos encantou nas três primeiros jogos, depois decepcionou bravamente no Santos. Saiu do Santos porque o Santos não quis adquirir, porque o Santos entendeu. Não vale a pena. O Santos falou, não vale a pena. Quando ele sai do Santos, ele não era titular. Ele não é titular do Inter, não joga no Inter, porque o Inter, assim como o Santos falaram, não serve para a nossa equipe. E aí serve para ser solução de jogador driblador e veloz para o time do São Paulo. Gente, isso é uma decadência. É um absurdo. Isso, novamente, mais um fato que escancara a incompetência dos dirigentes do São Paulo. Eu acho que só a torcida salva o São Paulo, gente. Alguma coisa tem que ser feita, não é possível. Entende? Esse jogador não é perfil para resolver nada no São Paulo. É mais um. É o mais do mesmo. Em tese, pode chegar a detonar, virar um grande reforço para o São Paulo. Mas pelo que ele entrega hoje, e a análise tem que se pautar nisso, ele seria, em tese, mais do mesmo, gente. Né? O mais do mesmo. E o São Paulo já tem um monte de jogador que prometia muito, que não entregou nada, que não entrega nada, como o seu Patrick, o seu Nicão e muitos outros. Marcos Guilherme tem tudo para ser mais um. E nesse sentido, ele não é um jogador recomendável para ser reforço do São Paulo hoje. É uma pena. Isso escancara assim. Como o São Paulo, gente,